Por isso, é com todo o gosto que a Fundação do Século está por terminar este evento e tal só é possível com esta cerimónia que iremos ter agora, esta breve cerimónia que iremos ter de encerramento, a qual se vão juntar aqui algumas das pessoas que estão aqui enunciadas. O Sr. Ministro da Educação, o Sr. Nuno Crato, por motivos de agenda, não pôde estar presente, não poderá estar hoje presente. Contudo, eu chamo já aqui ao palco também o Santíssimo Senhor Professor António Sampaio da Nova, Presidente da Comissão de Honra. É professor catedrático da Universidade de Lisboa e reitor honorário da mesma universidade. É importante também salientar já aqui um agradecimento aos restantes membros da Comissão de Honra deste encontro, nomeadamente os escritores Mia Couto, da Tutela, o professor Fernando Pinto Bernal, do Plano Nacional de Leitura, a professora Leonor Riscado, a professora Teresa Calçada e também a autora que esteve aqui connosco estes dias, Ana Maria Machado. Quero também chamar aqui ao palco o Presidente da Fundação Século, o Dr. Emanuel Martins. Eu vou pedir desculpa, mas o microfone. Está. Está bem. Eu já a tentar entrar do lado da marginal. Vai alguém buscar, está o portão verde grande. Já estão aí no buscar. É isso. É uma verdadeira organização em direto. É difícil fazer melhor. Não sei se foi preparado para ser assim ou não, mas se não foi preparado foi muito bem, é muito interessante. Deixarmos um grande abraço. É só uma palavra muito breve. Eu vim parar a este encontro por amizade com o José Fanha, a que eu quero deixar aqui um abraço muito grande, cumprimentar também o Dr. Manuel Martins e esta fundação, sobretudo todos os presentes, dizer-vos que é com muito gosto que estou aqui para vos dizer palavras muito simples neste final deste vosso encontro. Eu assisti há pouco ao debate com a Ana Maria Machado, aos problemas da tradução, aos problemas deste encontro também de Portugal, Brasil e em outros países. E neste ano em que eu estive no Brasil aconteceram milhares de situações. E eu julgo, sobretudo, que não vale a pena tentarmos uniformizar coisas. Vale a pena estarmos disponíveis para o diálogo. E o diálogo é também, às vezes, entendimento, outras vezes desentendimento, umas vezes é encontro, umas vezes é estarmos de acordo, outras vezes é estarmos em desacordo. Mas é preciso estarmos atentos às diversas formas que fazem também a riqueza da língua. E nas muitas coisas que me aconteceram no Brasil este ano, muitíssimas, poderia estar aqui a contar dezenas de histórias sobre o meu português, o outro português. Há uma absolutamente extraordinária. Eu gosto muito de dirigir de carro. Eu fui de carro pelo interior do estado de São Paulo, parei numa pequena loja onde pedi um café, onde estava uma senhora já de uma certa idade, e eu pedi, gostaria de ter um café. E a senhora ficou completamente parada. Não mexeu um músculo, não é? A olhar para mim. E eu repeti mais devagar, por favor, um café. E a senhora, nada. Era como se estivesse a falar com uma estátua, não é? E eu repeti mais alto e mais devagar, por favor, um café. Nada.
até que desisti, não é? E decidi vir-me embora e disse, bom, a senhora manifestamente não entende o que eu lhe estou a dizer e, portanto, eu vou-me embora. E voltei as costas. E no momento em que eu estava a voltar as costas para sair, a senhora deitou-me uma mão no ombro e disse, não, para, moço, para. E eu parei, não é? Eu não sei o que está acontecendo aqui, porque eu não falo nenhuma língua estrangeira e entendo o que você me está a dizer. Achei que a história é absolutamente extraordinária, como se as línguas do Espírito Santo tivessem acabado de cair, não é? sobre a senhora. E acho que a língua é também isso, é também muitas traduções que nós fazemos, muitos diálogos, não é? E eu acho que é desses diálogos que nós vivemos, não é? E eu acho que os livros servem também para isso, a literatura serve para isso, serve para apresentar o mundo às pessoas, para apresentar o mundo aos mais novos, porque é dos mais novos que aqui se trata, não é? Servem para apresentar a vida, para apresentar as pessoas, mas servem também para abrir mundos, não é? Para abrir outros mundos, para nos levar a lugares onde nunca chegaríamos sem os livros, onde nunca chegaríamos sem a literatura, onde nunca chegaríamos sem a imaginação, não é? E é nesse sentido que a leitura é essencial, foi dito aqui ao longo destes dias, foi dito aqui ao longo desta tarde. Esta ideia, como o Manuel de Barros dizia, não é? E eu citei isso numas linhas que o José Fanha me pediu para escrever, que precisamos do feitiço das palavras e não da casca das palavras. Não é? Vivemos numa sociedade em que muitas vezes o que conta é a casca das palavras e nós precisamos desse feitiço que está na literatura, desse feitiço das palavras que os escritores são capazes de nos trazer, como nos trouxeram aqui ao longo destes dias e ao longo desta tarde. Não é? É uma história, esta história deste encontro, obviamente está aqui dito que é o primeiro encontro, mas na verdade não é. Não é? Na verdade não é no sentido, ou que houve muitos encontros antes destes, não é? Muitos encontros, que o António Torrado está aqui presente, que em grande parte, julgo que podemos dizer assim, nasceram muito também do Ano Internacional da Criança em 79. Não é? Foi um momento particularmente importante, julgo eu, para a nossa vida coletiva. Abril tinha acontecido poucos anos antes. Não é? Estávamos num momento de repensarmos a nossa vida coletiva e a Semana Internacional da Criança foi importante. Não é? E de seguida, no ano seguinte, houve o primeiro encontro da Gulbenkian e nesse ano seguinte, enfim, num livro que o António Torrado escreveu, se recordam também palavras do Dr. Manel Ayanes na altura, dizendo que é preciso que isto não seja apenas uma ocasião para falar e permutar experiência e conhecimentos, e que falhará na sua intenção se não vier a materializar-se em atos, não é? Se das vossas reflexões, dizia o Dr. Manuel Ianes, não surgirem respostas objetivas e projetos concretos de realização. E nós sabemos que felizmente surgiram. Felizmente houve muita coisa que se passou depois disso. Graças também a uma geração notável de escritores, alguns aqui presentes, que houve muitas coisas que aconteceram na Gulbenkian, na rede das bibliotecas escolares, no Plano Nacional de Leituras, que não foram só iniciativas, que foram, como dizem também os nossos colegas brasileiros, estou muito influenciado pelo governo do Brasil, que isto só de iniciativas não chega. É preciso também algumas acabativas, não é? E eu acho que houve algumas acabativas neste país, não é? Este país teve acabativas, sim, não é? E que este país teve muitas coisas que aconteceram e que, apesar de muitas vezes estarmos cansados e de muitas vezes termos muitos problemas e, sobretudo hoje, não vale a pena repetirmos sempre discursos catastrofistas sobre a educação, discursos catastrofistas sobre a leitura, discursos que isto está tudo um desastre. Não está. Não está tudo um desastre. Há muita coisa para fazer, mas não está tudo um desastre. E nesse Ano Internacional da Educação é difícil falar dele sem falar de uma marca enorme na nossa vida de todos nós, foi o João dos Santos. Não é? E o João dos Santos, já nesse ano, nas suas notáveis crónicas no Jornal da Educação, há uma notável em que ele já nessa altura reagia à ideia de que isto agora não há educação nenhuma. No meu tempo é que havia educação. Hoje agora já não há educação, já não há valor, já não há nada. Está tudo um desastre. Não é? E ele iniciava uma crónica sobre isso, com um episódio em que ele contava que tinha entrado num elétrico em Lisboa e que, de repente, nesse elétrico entrou uma senhora de uma certa idade. E que essa senhora de uma certa idade não conseguiu encontrar onde se sentar, ficou um bocadinho incomodada.
E a certa altura viu que estava um jovem e começou a falar alto no elétrico, dirigindo-se para o jovem. Isto agora já não é educação, não é como no meu tempo. No meu tempo havia educação, agora não há educação nenhuma. E o jovem continuava impávido e sereno. E ela deu um espaço e aproximou-se um pouco mais do jovem. E continuou a gritar alto no elétrico. Já não há educação, não há educação nenhuma. No meu tempo havia educação, agora não há educação nenhuma. E o jovem nada. Até que ela se pôs quase ao lado do jovem, aos berros. Já não há educação, não há educação nenhuma, não há valores neste país, não há educação. No meu tempo é que havia. Até que o jovem, um bocadinho incomodado, disse: "Oh, minha senhora, a senhora não entendeu nada. Educação há, não há lugares, não é?" E daí o João dos Santos parte para uma crónica fabulosa em que desconstrói muita desta coisa. Não para vos dizer que não temos um caminho imenso para fazer. Temos um caminho imenso para fazer na leitura, temos um caminho imenso para fazer na educação, para fazer na literatura, mas só seremos capazes de fazer esse caminho se compreendermos todo o caminho que já fizemos. E, sobretudo, todo o caminho que fizemos depois de Abril. Não é? É disso que nós precisamos para o futuro, de perceber esse caminho e de o continuar, de lhe dar, de o levar mais longe, de o aprofundar, numa educação que é leitura, numa educação que é matemática, numa educação que é conhecimento, numa matemática que é muito importante como metáfora do conhecimento. Mas esta matemática que é muito importante como metáfora do conhecimento não pode ser a matemática mínima. Não pode ser a metáfora do ler, escrever e contar no sentido pobre do termo. Não pode ser a metáfora do português e da matemática no sentido pobre do termo. Tem que ser qualquer coisa que nos abre para outras coisas. A matemática, sim, desde que nunca ignoremos a outra matemática. A matemática do José Gomes Ferreira, quando ele dizia, só quando voltava para casa à tardinha, depois da escola, encontrava a minha verdadeira matemática à espera. Na lógica dura das teclas do piano, no perfil loiro pedra da vizinha, na flauta de água macia do tanque, chuva de Mozart, nos zincos da primavera, matemática cantante, a minha outra matemática. A educação é feita destas muitas matemáticas, destes muitos conhecimentos, destas muitas leituras da realidade, e é nessa abertura, nessa pluralidade de matemáticas que se encontra uma educação que tem que sempre ser o lugar onde se une e onde se liberta. Porque uma educação que só une e não liberta não chega. Uma educação que só liberta e que não une também não chega. E é por isso que é muito importante percebermos hoje neste país que podemos não ter muitos recursos, e não temos. Não temos ouro, não temos petróleo, não temos especiarias, mas temos duas grandezas de um valor incalculável: as pessoas e a língua. A língua enquanto história, a língua enquanto cultura, a língua enquanto relações, a língua enquanto mundo. Uma língua que é uma língua também do espaço português, como se traduz no título deste encontro. Saibamos, pois, proteger estas grandezas, sem cair no desperdício das pessoas, no desperdício do conhecimento, no desperdício de tanta coisa a que, infelizmente, temos assistido neste país. Precisamos dessa dignidade das coisas que nos unem e que nos libertam, que nos juntam, e se há uma coisa que nos junta dentro e que nos junta na lusofonia e que nos junta muito para além da lusofonia, é a língua portuguesa, é esta nossa língua. É aqui que está o nosso único futuro possível. Saibamos merecê-lo, saibamos cumprir este futuro com a nossa coragem, com a nossa ousadia, com a nossa capacidade de fazer. Esta capacidade de fazer que esteve aqui presente neste encontro, esta capacidade de fazer que esteve presente nesta iniciativa, e é por isso que eu vos felicito e que felicito-vos por esta coragem de continuar um percurso que já começamos há muito tempo neste país e que temos que continuar. Temos que continuar, sim, com a língua, temos que continuar com todas as nossas relações. Ouso, e é uma enorme ousadia, terminar estes apontamentos breves com uma pequena poesia do Manuel de Barros e dizê-la aqui ao lado de José Fanha, uma coisa muito complicada, não é? Devia ser ele a dizer por mim, não é? Mas aqui a digo eu, tomo esta ousadia. No aeroporto, o menino perguntou: e se o avião tropicar num passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo: e se o avião tropicar num passarinho triste?
A mãe teve ternuras e pensou: será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu: com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou sendo. Que fique sendo também este vosso belo gesto de aqui reunir pessoas de tantas origens, pela língua, pela literatura infanto-juvenil, da lusofonia. Que fique sendo, meus amigos, e que dure e perdure este vosso belo gesto. Muito obrigado. Não vou dizer que vou ser breve, porque tenham sempre medo de quem diz que vai ser breve. Mas são muitas páginas, mas vêm todas, portanto, em branco. Boa tarde a todos os meus amigos. Não podia deixar de vos chamar amigos, porque naquela casa que nós consideramos uma fábrica de amor, não faz sentido falar sem afetos. E, naturalmente, com afetos, é isso, é considerarmos a todos, como não podia deixar de ser depois deste tempo todo que estamos a conviver com amigos. Comecei a escrever para aqui um conjunto de palavras que se traduziriam, portanto, numa comunicação, um discurso, uma coisa assim pensada. Estava a fazê-lo, comecei 2, 3 vezes, vou aqui para Patrícia com as duas, criar esta minha escrita, sabe o que passei e diz assim, mas como? Isto é de facto um ato masoquista. Depois de ouvir, como estive aqui ontem a ouvir, a professora Ana Maria Machado, depois de ouvir o Jacques neste de manhã, e agora depois de ouvir o professor Sampaio da Nova, portanto, se viesse aqui dizer qualquer coisa, era de facto um ato masoquista. Resolvi então fazer isto de outra maneira, não há discursos. Vou tentar apenas responder algumas perguntas que me foram fazendo aqui, da forma, portanto, mais à vontade, desta forma informal que temos todos tido e que seguramente, para aqueles que dizem que isto tem corrido muito bem, portanto, se calhar uma boa resposta, porque estas coisas estão assim. Se conseguem fazer de forma formal na organização e informal na organização, são mais fadadas ao sucesso que das outras. Dito isto, desta maneira, quero naturalmente dirigir-me, portanto, em primeiro lugar, devia ser assim, portanto, ao representante do Sr. Ministro, não obstante, fez o favor de pedir ao Sr. Fernando Amaral que estivesse aqui e perdoar, portanto, se não utilizarmos, portanto, o espaço de intervenção de todos, porque a lógica seria, depois de falar o Presidente da Comissão de Honra, não faria sentido que, sendo o Dr. Fernando Amaral também o professor Fernando Amaral, outro membro da Comissão de Honra, portanto, muito-nos naturalmente honra, por isso mesmo, passa a redundância, de falar, portanto, outro membro da Comissão de Honra. Portanto, o Sr. Presidente falou muito bem por todos, certamente, e ao Sr. Ministro, portanto, o nosso agradecimento de, pelo menos, ter pedido a Vossa Excelência, portanto, que nos desse o prazer de estar aqui. E no professor Sampaio da Nova, para que isto não seja assim tão cheio de formalismos, eu aproveito, quer para o Sr. Representante do Presidente da Câmara, que está presente, das outras entidades todas que estiveram connosco desde o princípio, nos reunidos de Estado do Coração, o nosso agradecimento profundo. E ficam as formalidades feitas, e peço imensa desculpa, porque isto foi uma realização de autores. Foram autores que estiveram aqui. Foi gente que trata, portanto, as letras, a musicalidade. Portanto, as letras de uma maneira diferente, porque elas se dirigem a um público que ouve com música. São as crianças. Quando nós, e a pergunta primeira que nos fizeram, é isso que eu tenho aqui, quais foram as perguntas que me fizeram, são só 6, vou ser breve, julgo eu. É uma coisa que não sei ser, mas eu vou tentar. Quando nós, portanto, imaginamos o livro infantil, a primeira imagem, portanto, que nos vem à memória, pelo menos a mim é assim que ocorre, é sempre a fantasia, a ilusão, quizá até a utopia em tamanho mini, em tamanho infantil. Nós, quando pensámos o que é que vamos fazer, quando aqui há uns tempos, vai quase um ano, como pedi ao arquiteto José Fanha, quando disse que nós, Fundação, portanto, para além daquilo que é o caráter essencialista da nossa instituição, e que não vou aqui estar passo a passo, e se calhar é isso que eu queria fazer, portanto, estando aqui como Presidente da Fundação, dizer-vos aquilo que é, do ponto de vista essencialista, aquilo que fazemos, mas confesso-vos que passa esta arrogância, aparentemente intelectual, julgo que já repetimos tantas vezes, já foi tantas vezes repetida, que só não sabe já quem não quer,
e eu tenho a certeza que vocês querem, portanto já foram aos sites, já foram aqui, já foram ali, e sabem o que nós fazemos, mais ou menos, porque nós próprios às vezes também não sabemos já tanto o que fazemos, o que é que fazemos. Portanto, grosso modo, acho que estamos respondidos. Mas quando falei com o José Fanha, que disse, nós queremos mais do que isso. Nós temos crianças que crescem, temos crianças que estão aqui permanentemente, que a vida delas é feita aqui, entre o amor e o calor, portanto, as suas educadoras, a escola, e uma vida fechada. Precisamos lhes dar cultura, precisamos lhes dar desporto, precisamos fazer algo mais por elas para nos sentirmos realizados. E disse ao José Fanha o que é que pretendia fazer por estas nossas crianças e pelas outras crianças, que são os colegas destas crianças. Falámos em várias coisas, e o José já disse aqui, na sessão de abertura, quando falou nisto, houve, digamos, um encontro de sensibilidades de quereres. E eu disse, está justificado, vamos em frente. Parecia difícil, parecia de facto uma coisa, e foi difícil, mas parecia de facto uma realização a que nós estávamos acostumados, não temos nenhuma tradição nesta matéria, era um sonho de facto, estávamos a sair da nossa zona de conforto, tenho consciência disto, mas era algo que queríamos fazer como sempre fazemos nesta casa, com muito querer, com muita vontade, com muito amor. Tivemos, naturalmente, ou tive eu, portanto, que meti nestes assados, a sorte de ter ao meu lado um homem como José Fanha, portanto, conhece todo o mundo, e se ele não conhecer, todo o mundo conhece a ele, portanto, é fácil, portanto, não é? E estas coisas desenvolveram-se com esta facilidade enorme, sem que, de facto, não ouça aquilo que ele disse, mais daqui, mais dali, muito boas vontades, muito poucas realidades, quando chega aos regulamentos, as coisas são assim, então se for em matéria económica é melhor esquecer, mas enfim, nós lá fomos andando para a frente. Porque é que fizemos? É como vos digo, achamos, portanto, que as nossas crianças merecem mais, que as crianças da nossa vida merecem mais, todas as crianças merecem mais, e portanto valeria a pena, numa literatura que é a nossa primeira literatura, todos nós, que é tratada como a última, poder ajudar, poder dar um passo nesse sentido, de trazer às crianças, portanto, este sinal, que é preciso ler, que é na leitura que encontramos o prazer dos outros caminhos, dos outros rios deste grande mar que é a vida. Com que objetivos? Este e não só. Este e outro. Outro que não fosse um fogacho, juntarmos ali um conjunto de amigos e de conhecidos, e a gente gosta de falar destas coisas, e de seminários, e conferências, e etc. E pronto, já acabou, está passado, e vamos embora. E por isso, o modelo que nós estimamos. É preciso que isto tenha escopo, é preciso que isto tenha a realidade de juntar quem faz para quem é feito. Por isso, o modelo. Convirão, portanto, que a primeira coisa que, com a forma como isto começou, foi a razão de ser depois como tudo aconteceu. Foi levar os autores junto de quem eles devem estar, dos seus leitores. Por isso, até para o Graça, nós fizemos, foram os nossos meninos e os nossos técnicos, fizeram aquele boneco que está à entrada, enfim, parece assim muito sem jeito, e que nós fomos instalar com o secretário de Estado, porque chamamos àquele boneco, àquela fantasia que pusemos ali, o leitor. Porque é para essa entidade que os escritores escrevem, para o leitor. Acredito que muitos deles escrevem também para si, pelo gosto que lhes dá, portanto, de escorrer, de realizar, de criar, de fazer. Mas é, em última análise, portanto, para o leitor. E é pensar nesse leitor, naquele que imaginámos ali, portanto, naquele boneco, mas em todos os leitores que estão nessas escolas e que é preciso ler. E que a rede de bibliotecas escolares é bom que se diga, muito faz hoje nesse sentido. E que muito é feito, e estou de acordo com aquilo que disse aqui o Sr. Professor, não vale a pena estarmos sempre a dizer mal de tudo também, não vale a pena criar mais energias negativas, porque há que chega e não precisamos de mais. Há muita coisa que vai sendo feita por gente anónima, gente com vontade e gente que quer seguir em frente. E, de facto, muito trabalho tem sido feito nesse sentido, e hoje as nossas crianças, e alguns de nós nos lembrarmos o que eram as nossas escolas, o que eram as nossas bibliotecas, o que era a ausência de livros nas escolas, não podemos também ser tão bota abaixo e não pensar que muito está a fazer. O que nós temos que pensar é que é pouco e temos a obrigação de todos nós juntos fazermos mais. Portanto, esse foi o objetivo. Criar também uma forma de levar os autores junto dos leitores e que isso pudesse ser perene. Que isso pudesse ganhar aqui neste trabalho, e por isso, então, a Convenção de seguida ganhasse aqui nestes trabalhos a condição de, no futuro, se realizar com frequência, não ser aquilo que aconteceu, professor, portanto, lembramos, ora em 79, ora em 80 e tal, até parece que são marcos históricos como alguém tivesse nascido e alguém tivesse morrido. Vamos acabar com as mortes anunciadas, vamos tentar todos juntos, porque para a Fundação do Século também não é fácil,
Volto a dizer que somos uma instituição particular de seguridade social, vivemos com dificuldades e se pedimos cantando é apenas porque sabemos, como dizia António Leis, que somos melhor atendidos assim, porque de facto, se pedíssemos chorando, ninguém tinha pena, não é de mim, neste caso de nós. Bem, mas tendo necessidades, achamos que é preciso despertar outras vontades. E não vontades de quem quer ver as crianças ali no discurso. Vontades de quem quer ver as nossas crianças, de facto, diferentes na prática e na realidade. E achamos que todos juntos, nós somos capazes de fazer isso. Há forças, de facto, que nos ajudaram, e eu tenho de falar, já me referi a todos os parceiros, mas quero dizer-vos, portanto, às vezes as ajudas não são de natureza económica, são de estímulo. Desde logo o Secretário de Estado da Cultura, eu não digo, mas um grande estímulo nesta matéria. Desde logo também a Câmara Municipal de Cascais é um parceiro de sempre, que está nisto, digo a Câmara Municipal de Cascais, depois outras câmaras, isto foi assim um bocado. Lá chegaram também, mas, enfim, como muitos outros lá chegaram, então, mas, enfim, é natural. Também era difícil pensar, portanto, como é que a casa destas pudesse fazer uma coisa assim deste tipo, mas, enfim, para o segundo a gente vai pensar nisso, como é que é de ser. Mas, em uma verdade, houve, de facto, forças, e desde logo, o José Fanha já se referiu uma, falou no Dom Jacqui, mas eu queria dizer-vos, na figura do Dom Jacqui, todos os autores, sejam escritores, sejam ilustradores, sejam os contadores de histórias, ou assim chamados, de facto não houve ninguém que não se manifestasse, desde contatado, disponível para estar connosco. Até aqueles que não podiam estar, como Portela, como Miyamoto, que desde logo da sua agenda estimada impossível, se aliaram a esta causa e quiseram, portanto, que isto de facto tivesse sucesso. E, portanto, devíamos-lhe também isso. E isso foi, de facto, muito importante para nós. Os resultados. Em outra perspectiva, o que é que nós achamos? Não é? Perguntam-nos mesmo assim. Bem, o que nós achamos, o que é que vocês acham? Seria a pergunta que eu teria de transmitir. A verdade é que tivemos aqui, de uma forma descontraída, a falar quase a brincar de coisas muito sérias. Não sentimos nenhum peso em cima dos ombros, sentimos-nos emanados para a mesma vontade, sentimos aquilo para nós não é nada de novo, aqueles que trabalham nesta casa, que é, portanto, uma corrente de amor que a todos abraça, que a todos envolve e faz trabalhar. É isso que nós sentimos que vale a pena, sentimos que aquilo que pensávamos quando começámos tem que ser aquilo que pensamos agora reforçado, na vontade, no querer, e sentimos que vocês fizeram um excelente trabalho, permitiram que, de facto, isto fosse um grande encontro. Só tenho por isso para dizer, ainda mesmo antes de chegar aos agradecimentos, muito obrigado. Expectativas para o futuro. Bem, eu dizia ao Zé Fanha, antes disto começar, como é que vamos fazer isto? Falar no futuro já. Muitos, desculpem, montes, mas muitos jornalistas me perguntaram, então fazem, quando é que fazem? Eu disse sempre que só ia responder no fim. Não é a Fundação do Século que tem que dizer se faz mais. São os autores, são os que amam a língua portuguesa, que têm que dizer se temos que fazer mais. E seria ingrato, seria injusto, se não tivesse que dizer, depois destes dias todos que estivemos aqui, todos responderam afirmativamente. Necessariamente, este foi o primeiro, que era assim que entendíamos. Já tínhamos dúvidas se o segundo íamos fazer 2 em 2 anos, 3 em 3, 1 em 1, e aquilo que foi o vosso trabalho, a vossa disponibilidade, a vossa entrega e o vosso afeto, obriga-nos necessário a dizer, ou a mais. Por fim, cumpre este momento, que é o momento mais difícil, o encontro das assistidas. Não quero deixar de fazer alguns agradecimentos, mas permitam-me que faça um agradecimento profundo, alguns que são esquecidos, não é o caso do José Fanha, mas vou fazer nele, porque de facto tem sido, e muito bem, reconhecido como, não só foi o comissário, mas como também o grande pai desta organização. Mas eu queria agradecer, portanto, a todos os colaboradores da Fundação do Século. Eu acho que era muito difícil fazer isto sem eles. Vocês poderão não entender, mas o grupo que organizou isto é um grupo muito pequenino, quando montámos toda esta organização. Mas quem o realizou, quem o tornou possível, foi um grupo muito grande. Pessoas que não têm nada, se calhar, a ver nem com o marketing, nem com esta estrutura, não têm nada, se calhar, a ver com isto. Tem que ver com as crianças dali, os meninos dali, os idosos de lá, que se tratam de tudo isso. Mas envolveram-se nisto porque era a sua casa que estava em causa, era um desafio que a criança que estava em causa, e eu vi diretores a servir à mesa. Eu vi
gente que, às vezes, se calhar por outras razões, tem que sair às 6, estar cá à meia-noite. Eu vi toda a gente dentro desta casa dar o melhor, para que todos vós sentisseis aqui bem e que fosse possível que esta realização que queríamos tivesse um objetivo fosse cumprido. Eu tinha que, parece ser sério, dizer a todos eles muito obrigado. Depois, para os nossos parceiros, eles estão na vossa capa. Repetiram, um era, portanto, dar prioridade ou, portanto, menos encagem a cada um, e eu não quero fazê-lo. Mas quero agradecer também à comunicação social. Podemos fazer o melhor que fizemos, mas se não tivermos a capacidade de transmitir aos outros que estamos a fazer e dar a mensagem que o fazemos, não tem nenhum significado e não chega a lado nenhum. Sem a comunicação social, da forma como estivemos ao nosso lado, da forma como se empenharam também em transmitir para fora esta organização, não teríamos chegado aqui. Por fim, o último agradecimento é quem devo. É todos aqueles que nestes dias alimentaram estas sessões. Sem vocês isto não tinha piada. Até para o ano. Vamos então passar a sessão de autógrafos do Gonjaki, que está aqui ao lado na Feira do Livro. Obrigado. Obrigado.